Meus queridos, aqui é Monique Gibson, personal investidora. Vou mostrar para vocês em números como foi a minha transição de trabalhar em academia, quanto que eu ganhava, quais eram os meus custos e quais foram os meus novos custos e meu novo salário depois que eu passei a ser exclusivamente personal trainer. Tudo isso em números para vocês, vou mostrar agora aqui no quadro. Vamos lá para os números. Quando eu trabalhava em academia, na verdade era um clube. Eu dava aula de várias modalidades, como jump, como hidroginástica, como ginástica laboral, vôlei e salão de musculação, né, como a maioria faz. E o meu salário dessa época, para trabalhar 44 horas semanais, era este aqui, ó. Eu trabalhava para ganhar R$ 1.230 por mês. Sendo que nesta época eu tinha uma realidade. Eu morava na casa dos meus pais e o meu custo era apenas de supermercado e meu lazer. Só que o que eu fazia de diferente aqui, mediante esse salário? Eu poupava, economizava bastante. Eu guardava esse dinheiro e eu comecei a colocar investimentos em cima de materiais que pudessem me levar para o atendimento na casa de outros alunos. Ou seja, além de trabalhar na academia as 44 horas semanais, eu buscava alunos de fora para ser personal trainer deles. E para isso eu tive que comprar alguns equipamentos para poder atender na casa desses alunos. Então esse dinheiro que eu ganhava aqui, era para esses dois fins e para eu comprar materiais para atender por fora. Quando eu saí da academia para poder ser personal trainer de fato, para ser só personal trainer, eu precisei fazer uma reserva de emergência. Então, além dessas três coisas aqui que eu coloquei para vocês, eu também fui colocando minha reserva de emergência em dias. Eu fui começando a estudar qual seria o meu custo de morar sozinha, porque eu teria que sair da minha cidade, como eu fiz, né? Eu morava em outra cidade e vim para Belém. Eu teria custos como supermercado, luz, plano de saúde, aluguel. Então, seria totalmente diferente de quando eu morava na casa dos meus pais. E eu comecei a estudar sobre isso para que eu tirasse desse salário aqui uma reserva de emergência que eu conseguisse acumular uma segurança para quando eu saísse e me tornasse personal trainer. Então essa dica aqui que eu tô falando para vocês, essa minha realidade pode ser a sua hoje, para que você construa a sua reserva de emergência mediante os custos novos que você pode ter se você sair da sua realidade de academia para trabalhar exclusivamente como personal. Se você mora na casa dos seus pais e você tem poucos custos com isso, aproveite isso para que você poupe mais dinheiro, para que você invista o seu dinheiro também, certo? E eu vou contar para vocês agora quais foram meus novos custos quando eu saí da academia. Galera, quando eu saí da minha cidade para ser exclusivamente personal trainer, toda a minha vida mudou. Porque eu tinha uma realidade aqui que eu mostrei para vocês e passou a ser outra realidade. Primeiro que, no primeiro ano que eu saí de casa para ser personal trainer, eu não tinha nenhum aluno ainda. Eu ainda ia começar do zero nessa nova forma de trabalho que eu escolhi. Então, o que eu fiz? Eu busquei ajuda com parentes. Eu morei na casa de uma prima, com o esposo dela e filho, por um ano, até eu conseguir me capitalizar. Então, o que aconteceu? Eu fui começando a divulgar o meu trabalho como personal e os alunos foram aparecendo. Você fazendo um bom trabalho, é claro que você nunca vai ficar sem alunos na sua vida. Você sempre vai ter quem você atenda se você é um bom profissional. E vamos aos números depois de como foi que eu saí da casa desse meu parente para ir morar sozinha. Olha só para quanto foi meu salário nessa época. Eu passei a ganhar R$ 4.000 nessa época e eu tive outros custos, é claro. O meu lazer era outro custo, o meu aluguel era de R$ 600, o meu supermercado, no caso, para uma pessoa, era aproximadamente R$ 300. E o custo de luz era mais ou menos 150, plano de saúde R$ 200. Somando tudo aqui, R$ 1.850 era aproximadamente o meu custo total para neste ano aqui de 2012, ok?
E você tá vendo aqui que sobrava mais dinheiro para mim. E eu nunca tive esse perfil de gastar além do que eu ganho. Você tá vendo aqui que sobrava bastante, mais dinheiro do que sobrava em relação a esse salário aqui. E o que que eu fazia? Eu poupava mais ainda. Nessa época, eu ainda não sabia como investir, eu não sabia nada sobre investimentos. O meu plano aqui era simplesmente colocar na poupança o meu dinheiro. Então, não era o melhor plano, claro, né? Hoje, como eu sei muito mais sobre investimentos, eu teria feito diferente se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje. Mas, sem mágoas sobre isso, vamos falar daqui para frente. Se você está nessa situação de transição da academia para ser personal, duas dicas para você. Construa a sua reserva de emergência com o que você ganha atualmente. Se você estiver morando na casa dos seus pais, como eu morava na época. Se você tem a oportunidade de ter um custo menor hoje e você poupar mais dinheiro, faça isso. Faça isso porque você pode precisar futuramente, se você tem a intenção de prosperar com o personal. Eu poderia ter ficado na casa dos meus pais até hoje, isso era em 2012, estamos em 2022, ganhando isso aqui? Poderia, mas eu não queria isso. Eu não ia passar disso aqui na academia. O meu salário ia ser, para mim, na minha opinião, baixo, desvalorizado para sempre se eu quisesse levar essa vida aqui. E o que aconteceu? Eu me programei para ter esse novo custo de vida. Eu, de fato, ganhei mais do que eu ganhava na academia. E hoje, em 2022, isso aqui dobrou. Lembra que eu falei para vocês que eu trabalhava 44 horas semanais? Hoje eu trabalho 26 horas semanais e ganho mais de R$8.000. Então, essa é a minha prosperidade financeira como personal, onde eu coloquei reserva de emergência, onde eu fui poupadora, onde eu me tornei investidora de 3 anos para cá. Então, foi um ciclo que eu fui construindo de forma organizada e que você pode se identificar com isso aqui também e fazer isso por você. É claro que a gente vai também tentando investir na nossa profissão. Temos que investir na nossa profissão para que a gente consiga aumentar o nosso valor e que a gente trabalhe menos e ganhe mais. Tudo bem? Mas eu quis mostrar para vocês aqui essa minha transição para que você também, se estiver nessa situação, você possa se identificar com isso aqui, se orientar, se inspirar nisso aqui para você também fazer a sua. Sempre seja um poupador, um investidor, conheça sobre investimentos, não gaste mais do que você ganha, se programe, estude bastante e vá em frente na sua prosperidade, sendo como personal ou como outra profissão.